Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 28 de setembro. Prestes a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso procurou parlamentares da oposição nos últimos dias e pregou a pacificação na relação entre a Corte e o Congresso. Segundo relatos, em conversas com senadores da oposição, Barroso deu sinais de que não pretende levar à pauta do Supremo temas polêmicos e caros aos conservadores. Senadores avaliam como positivo o movimento de aproximação de Barroso, mas dizem que é preciso aguardar a gestão do ministro à frente do STF para ter certeza de que a pauta de julgamentos não será marcada por aquilo que é classificado como ativismo judicial. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que cria o Programa de Renegociação de Dívidas do Governo Federal, o Desenrola Brasil, limita os juros rotativos do cartão de crédito. A proposta segue agora para análise em plenário. A votação ocorreu após um esforço da base aliada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir a aprovação antes do próximo dia 3, data em que vence a medida provisória que deu início ao programa. A equipe econômica alertou que, caso o projeto sobre o tema não seja aprovado dentro deste prazo, o desenrola será interrompido. O programa de renegociação de dívidas está em funcionamento desde julho. O texto votado pela CAI mantém o conteúdo da proposta que já foi aprovada pela Câmara no início deste mês. Atualmente, a taxa média anual dos juros rotativos do cartão de crédito é de 445,7%. O rotativo do cartão de crédito ocorre quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. O projeto não impõe o valor do teto, mas dá prazo de 90 dias a partir da publicação da norma para que as emissoras de cartão de crédito apresentem uma proposta de teto a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano. A nova estimativa da autoridade monetária para o PIB está alinhada com as previsões do mercado financeiro. O Banco Central melhorou a estimativa de crescimento para o Produto Interno Bruto em 2023. De acordo com o relatório trimestral, a projeção da autoridade monetária é que a economia brasileira passe de 2%, estimados em junho, para 2,9%. De acordo com o documento, a revisão decorre da elevada surpresa positiva no segundo trimestre para a evolução da indústria de serviços e do consumo das famílias. O BC também apresentou projeção de alta de 1,8% para o PIB de 2024. A nova estimativa da autoridade monetária está em linha com as projeções do mercado financeiro. Segundo a última edição do relatório Focus, divulgada no início da semana, o PIB do país deve ter crescimento de 2,92% em 2023. E para 2024, a estimativa é que a economia brasileira deve alcançar 1,8%. O relatório do Banco Central também divulgou projeções sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Segundo a autoridade monetária, a inflação terminará 2023 em 5%, mesma projeção do último relatório. Para 2024, a projeção do Banco Central para o IPCA subiu de 3,4% em junho para 3,5%. A probabilidade da inflação ficar acima do limite superior da meta em 2023 subiu de 61% para 67%. Atualmente, a meta está em 3,25% para este ano, com uma margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Já o relatório Focus prevê que a inflação no Brasil deve terminar este ano em 4,86%. O Exército, os bombeiros e as equipes de proteção civil trabalham hoje contra as inundações provocadas pelas fortes chuvas que voltaram a atingir o centro da Grécia 3 semanas depois da tempestade Daniel. Desde a noite de quarta-feira, uma nova tempestade chamada Elias atingiu especialmente a cidade de Volos,
a ilha de Eubéia e o departamento de Fitiotes, causando torrentes, deslizamentos de terra, rompimento de barragens e inundações de estradas e áreas residenciais. Devido ao mau tempo, um helicóptero particular caiu na costa de Eubéia e os passageiros estão sendo procurados. Grande parte de voos ficou sem energia e o hospital foi parcialmente inundado. De acordo com serviços meteorológicos, a tempestade deve perder intensidade durante a noite. Com cerca de 140 mil habitantes, Volos ainda tenta se recuperar da tempestade Daniel, que no início de setembro causou grandes inundações na região de Tessália. A tempestade provocou a morte de 17 pessoas e milhares de animais, além de destruir plantações. Depois de passar pela Grécia, o fenômeno seguiu para a Líbia, onde deixou milhares de mortos. Um estudo publicado hoje aponta que as geleiras suíças perderam cerca de 10% do volume nos últimos 2 anos, quantidade equivalente ao período entre 1960 e 1990. A falta de neve no inverno e as temperaturas extremas registradas no verão foram um duro golpe para estas importantes massas de gelo. O alerta foi feito por um grupo que estuda as áreas congeladas do planeta da Academia Suíça de Ciências Naturais. As conclusões não deixam margem para dúvidas. As geleiras suíças estão derretendo cada vez mais rápido. O derretimento foi de 6% em 2022 e próximo de 4% em 2023, os 2 anos com maiores perdas de volume desde o início dos registros. O diretor da rede de monitoramento das geleiras suíças, Glamos, afirmou que os resultados são fruto de uma combinação da péssima sucessão de extremos meteorológicos e da mudança climática. O degelo atingiu todo o país, considerado a caixa d'água da Europa, graças às 1.400 geleiras que alimentam inúmeros lagos, rios e riachos. No ano passado, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertou que o derretimento das geleiras é uma das 10 maiores ameaças causadas pelas mudanças climáticas. Outro estudo, publicado em janeiro na revista Science, alerta que metade das geleiras pode desaparecer antes do final do século se o aumento das temperaturas não for limitado a 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. E olha só, uma das árvores mais fotografadas do Reino Unido, localizada perto da muralha de Adriano, no nordeste da Inglaterra, foi derrubada deliberadamente hoje, de acordo com o Parque Nacional, onde foi plantada. A autoridade do Parque Nacional de Northumberland confirmou que a famosa árvore Sycamore Gap caiu durante a noite. Localizada perto da muralha da era romana, erguida para evitar a invasão de hordas de bárbaros, a árvore majestosa, em uma paisagem espetacular, apareceu no filme Robin Hood de 1991. Segundo fotos divulgadas nas redes sociais, resta apenas um pé do tronco daquela que foi eleita a árvore do ano em 2016. A polícia local anunciou o início de uma investigação. A deputada local, Mary Foy, denunciou um ato de vandalismo ridículo e doloroso. Na rede social X, o parlamentar local Stephen Bridget disse que a árvore foi definitivamente cortada com uma serra elétrica. E olha só essa notícia. Um urso sobe na mesa onde 2 mulheres e uma criança comiam para devorar uma comida tipicamente mexicana em um parque ecológico no norte do México. Depois do susto, ninguém ficou ferido e a cena, claro, viralizou nas redes sociais. E enquanto comia os tacos e enchiladas que a família trouxe para o local, a mulher segurou a cabeça da criança e cobriu seus olhos para que ficasse imóvel, esperando que o urso não os machucasse. Não se mexer é uma das melhores estratégias, porque assim o animal não percebe o ser humano como uma ameaça. Quando termina de comer, ele fareja um pouco a criança e sai da mesa. Finalmente, o urso estava em seu habitat natural. Claro, deixando uma história inesquecível para a família e ficando com a barriga cheia de comida mexicana. Que susto, hein? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.